Continuando a leitura da Bíblia, nós vamos entrar na unidade 2, no livro de Josué, divisão da terra prometida, capítulo 13. Achando-se Josué velho e muito avançado em anos, lhe disse o Senhor: Tu estás velho e de muita idade, resta ainda um dilatadíssimo espaço de terra que ainda não foi repartido por sorte, a saber, toda a Galileia, o território dos filisteus e toda a terra de Jessuri, desde o rio Turvo, que rega o Egito, até os confins de Acaron para o norte. A terra de Canaã, que está dividida entre 5 régulos dos filisteus, o Gaza, o de Azote, o de Ascalon, o de Jet e o de Acaron. Ao meio-dia estão os heveus e toda a terra de Canaã, Maara, Sidônios e até Feca, com os termos do amorreu e suas fronteiras. Também o país do Líbano, para o nascente, desde Baal-Gad, na raiz do Monte Heron, até a entrada em Emate. Todos os que habitam no monte, desde o Líbano até as águas de Zerefote, e todos os sidônios. Eu sou o que hei de exterminar da face dos filhos de Israel. Venha por esse terreno a ser parte da herança que Israel, como eu te ordenei. E agora reparte tua terra, que deveria possuir as 9 tribos, e a meia tribo de Manassés, com a qual tribo Ruben e Gade possuíam a terra que lhes deu Moisés, servo do Senhor, na outra banda do Jordão, para a parte oriental. Desde Aroer, que está na ribanceira da torrente Anon e no meio do vale, e toda a campina de Medaba até Dibon. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que dominou Ezebom até os limites de Filhos e de Amon, e Galaade, os territórios de Jefur e de Macate, todo o monte Hermon, até Bazã, Saleca e todo o reino Og em Bazã, qual reinou Astaró em Edrai, e ele dos Safaíns que ficaram, aos quais matou e destruiu Moisés. E os filhos de Israel não quiseram extinguir de Jessuri e Macate, e assim ficaram estes habitando no meio de Israel até os dias de hoje. Mas a tribo de Levi não deu herança, porque os sacrifícios e as vítimas do Senhor Deus de Israel são seu quinhão, assim como o Senhor lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés o seu quinhão à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, e foram os limites de Anon. E no meio do vale da mesma torrente, toda a planície que vai a Medaba, e Ezebom com todas as suas aldeias que estão nas campinas. Também de Bom, Bat-Bombal, cidade de Baal-Maon, e Jassa, Sedimote, Mefate, e Caritaim. Sabama, Taratazar no Monte do Vale, Belbfogor e Acedó, Fasga e Betizemol. Todas as cidades da Campina e todos os reinos dos amorreus que dominou, Ezebom a quem Moisés derrotou com os príncipes de Madian, Evin e Recém-Sur, Ur, Rebe, capitães de Seom, que habitavam na terra. Mataram também os filhos de Israel à espada do divino Balaã, filho de Beor, com os quais foram mortos. E ficou o rio Jordão sendo o termo dos filhos de Ruben. Estas são as cidades e aldeias que possuem as rubenitas segundo as suas famílias. Deu também Moisés a tribo de Gade e a seus filhos segundo as suas famílias a sua herança, cuja divisão é esta. O termo de Jazer e toda a cidade de Galaade é metade das terras dos filhos de Amon até Aroer, que está de fronte a Raba, e desde Ezebom a Ramote, Masfi e Betoim, desde Manim até os confins de Abir. No vale também a Betarã e a Betlemera e a Escote, a Safon e o resto do reino de Seom, rei de Ezebom, e também o seu termo no Jordão até a extremidade do mar de Cernite, outra banda de Jordão para o nascente. Esta é a herança das cidades e aldeias que deram aos seus filhos de Gade, segundo as suas famílias. Deu também a meia tribo de Manassés aos seus filhos, segundo as famílias do seu quinhão, qual compreendia desde Manaim todo Bazã e todos os reinos de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que são em Bazã, ao todo 60 povoações. Metade de Galaade e Astarote, Edrai na cidade do reino, e Og em Bazã, os filhos de Maquir, filho de Manassés, isso é, a metade dos filhos de Maquir segundo as suas famílias. Essa é a repetição que fez Moisés em Campinas de Moabe, na outra banda do Jordão, de fronte a Jericó para o nascente, mas não dê quião ao filho de Levi, porque o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como ele lhe tinha dito. Isto é o que os filhos de Israel possuíram na terra de Canaã, e que lhes deram o sacerdote Eleazar, filho de Num, os príncipes das famílias de cada tribo de Israel, repartindo tudo por sorte, como o Senhor tinha mandado por Moisés entre as 9 tribos e meia tribo, porque as outras 2 e meia tinha Moisés dado a sua possessão na outra banda do Jordão, não se contando os levitas que não receberam porção alguma de terra de seus irmãos, mas em lugar sucederam Manassés e Efraim, filhos de José, divididos em tribos. Nem os levitas receberam outra parte na terra, senão cidades para os levitas para habitarem, e os arrabaldes para
para o sustentarem os seus animais. Fizeram os filhos de Israel assim como o Senhor tinha mandado a Moisés e repartiram a terra. Chegaram, pois, os filhos de Judá e Josué em Gálgala, e Caleb, filho de Jefone, Cenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor disse a mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barne. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, que mandou a Cades-Barne para eu reconhecer a terra, e eu lhe referi como merecia de verdade. Porém, meus irmãos que tinham ido comigo fizeram desconsolar o povo, e eu ainda não deixei de seguir o Senhor meu Deus. E naquele dia me jurou Moisés, dizendo: A terra em que puseste os pés será a tua possessão e a de seus filhos para sempre, porque seguiste o Senhor teu Deus. O Senhor, pois, me conservou a vida até o presente dia, como prometeu. 45 anos que ao Senhor disse a palavra de Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Hoje tenho 85 e acho-me tão robusto como ao tempo que fui enviado a reconhecer a terra. O mesmo vigor que eu tinha então me dura até hoje, tanto para pelejar como para andar. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu, ouvindo-o tu mesmo, no qual estão os Anassins e as cidades de grandes e fortes. Porventura, sem ao Senhor comigo, eu poderei extingui-los como ele me prometeu. Abençoou, pois, Josué e deu-lhe a Hebron em herança. E desde então pertenceu a Hebron e Caleb, filho de Jefone e Cenezal, até o presente dia, por ter seguido ao Senhor Deus de Israel. Hebron chamava-se antes por nome Cairat Arbe. Ali está enterrado Adão, que foi o maior entre os Enassins, e descansou a terra de guerras. Fronteiras de Judá. A sorte, pois, dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi desde os limites da Idumeia, do deserto de Sim para o meio-dia, até a extremidade do lado meridional. O seu princípio é desde a porta do mar salgadíssimo, desde a língua que forma, olhando para a região austral. Caramba, eles faziam antigamente a divisa pelo sol. Que massa! O seu princípio é desde a ponta do mar salgadíssimo, a língua que forma, olhando para a região austral, para a região, e estende-se para a subida do Escorpião e até a Sina, sobe para Cadesbarne, e vem até Esron, subindo de Adra, dando volta a Carca, e passando dali para a banda Zemona, que chega à torrente do Egito. Os seus limites serão o mar grande. Estes são os limites pelo lado do meio-dia. Seu princípio desde a ponta do mar salgadíssimo, desde a língua que ele forma, olhando para a região austral. Estende-se para a subida do Escorpião até a Sina, e sobe para Cadesbarne e vem até Esron, subindo para Adra e dando volta a Carca, passando dali para a banda de Acemona. Grande. Esses são simples pelo lado do meio-dia, mas pela banda do nascente, começaram pelo mar salgadíssimo até a extremidade do Jordão. A banda do norte, desde a língua formada até o mar o mesmo Rio Jordão. E a sua fronteira, sob Bet-Agra, e passa do norte de Bet-Abra, subindo a pedra do Pão e filho de Ruben, estendendo-se até os fins de Debera, desde o vale de Acor para o norte, olhando para Gálgala, que está de fronte à subida de Edomim, pela parte austral da torrente, e passa pelas águas que se chama a Fonte do Sol, e vai abarcar na fonte de Rogel, e sobe pelo vale do filho do Enon, pela banda meridional dos Jubzeus, onde está Jerusalém, e dali subindo até o cume do monte, onde está o fonteiro Geon e o poente, na extremidade do vale de Rafaíns para o norte, e passa desde o cume do monte até a fonte de Néfota, e chega até as aldeias do monte Efron, e baixa depois a Baala, e Cariatiarim, isso é, a cidade dos bosques, e de Baala dá a volta para o poente até Queslon, e desce Bessames até passar Tâmana, e chega até o lado setentrional de Arcanon, baixa para Sercona e passa para o Monte Bala, estende-se até Jebneel e termina-se, enfim, na banda do poente do Mar Grande. Esses são os limites dos filhos de Judá e por todo o seu contorno das suas famílias. Esses são os limites do filho de Judá por todo o seu contorno, segundo as suas famílias. E segundo que o Senhor lhe tinha ordenado, deu a Caleb, filho de Jefone, por seu irmão, meio dos filhos de Judá, Cariate Arbe por Eneque, que é Hebron. E Caleb exterminou dela os 3 filhos de Enaque, Sesai e Aimã, Tolmai na raça de Enaque. Subindo daqui, marchou para os habitantes. Segundo o que o Senhor lhe tinha ordenado, deu a Caleb, filho de Jefone, por seu irmão dos filhos de Judá, e Cairate-Abe, pai de Eneque de Hebron. Caleb exterminou dela 3 filhos de Enaque, Sesai e Aimã, Tolmai a raça de Enaque. E subindo daqui, marchou para os habitantes de Dabir, que antes se chamava Caifate Sefer, isso é a cidade das letras. E disse a Caleb: Eu darei a minha filha Axa por mulher àquele que investir e tomar Cairate Sefer.
E tomou a Otoniel, filho de Cenez, irmão mais moço de Caleb. Caleb deu por mulher a Axa, sua filha, e caminhando todos de companhia, seu marido lhe aconselhou que pedisse ao seu pai um campo. E Axa, que ia sentada num jumento, deu um suspiro. Caleb disse: O que é que tens? Ela, porém, respondeu: Dá-me a tua bênção. Tu me deste uma terra posta no meio-dia, seca, adjunta e outra de regadio. Deu-lhe por Caleb uma terra que se regava nos altos e nos baixos. E segundo o que o Senhor tinha ordenado, deu a Caleb, filho de Jefone, seu meio quinhão nos filhos de Judá. Cairá, pai de Abeque, Enek, Querbom e Caleb, que exterminou dela os 3 filhos de Enac, Sesai e Aimã, Tolmai na raça de Enac. Subindo daqui, marchou para os habitantes de Daher, que antes se chamava Cairat Sefer, isto é, a cidade das letras. E disse Caleb: Eu darei a minha filha Axa por mulher, aquele que investir e tomar Cairat Sefer. E tomou Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Caleb, e Caleb deu por mulher Axa sua filha. Encaminhando todas nas suas companhias, seu marido lhe aconselhou que pedisse a seu pai um campo, e Axa, como ia sentado no jumento, deu um suspiro. Caleb lhe disse: Que é que tens? Ela, porém, lhe respondeu: Dá-me a tua bênção, tu me deste uma terra posta ao meio-dia. Ajunta-lhe outra de regadio, deu-lhe por Caleb uma terra que se regava dos altos e baixos. Essa é a possessão dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades dos filhos de Judá nas extremidades meridionais, pelas fronteiras da Idumeia, que eram Cabseel, Éder e Agur, Sina e Dimona e Adada, Cádiz e Azor e Jetnã, Zif, Talem e Balote, Azor, Nova e Cariote, Erson, que é Azor, Aman, Sama, Molada e Acergada, Asemon e Betfelete, Arcessula e Barzabé, Baziotia e Bala, Tim e Essem, Eutoade, Cezil e Arma, e Sileg, Mademena e Sensena, Lebaote, Selim e Ain-Remon. Ao todo, são 29 cidades com suas aldeias. Nas campinas, porém, está Sareia e Acena, Izanoi, Engaim, Itafua, Enaim, Jerimote, Adulã, Soco e Azeca, e Sarainha de Taim, Gedera e Gederotaim. 14 cidades com as suas aldeias. Sanã, Adassa, Maldagade, Deleã, Mecefa, Jequitel, Laques e Bascate, Eglon, Quebon e Lemano, Setis, Giderote, Badganon, Nama, Maceda, 16 cidades. Labana e Eteriaçã, Jefta e Esna e Nezib, Deila, Ag de Mareza, 9 cidades. Aracon, com as suas aldeias e lugarejos, de Aracon até o mar, de Acaron até o mar, todo o país que verga para a banda de Azote suas aldeias. Azote, o país de Azote com suas aldeias e lugarejos, Gaza com as aldeias e lugarejos, até a torrente do Egito. E o mar grande é seu termo. E nos montes, Samir, Jeted, Socol e Dana, Caritacena, que é Dabir. E Anab, Estemo e Anim. Josen, Olon, Gilo, que são 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Rumiaçã, Janum, Btufoá, Afeca, Amatata, Cariate Árabe, que é Hebron. E Sior, que são 9 cidades. Maom, Carmel, Zif, Jota, Jezrael, Jucadã e Zanoé, Acaim, Gaba, Tama, nas cidades com suas são 10 cidades. Rahu, Bessur, Gregor, Marete e Bedanote, Eutecon são 6 cidades e suas aldeias. Cariat Baal, que é Cariat Arim, das cidades dos bosques, e Areba, 2 cidades com as aldeias. No deserto de Bertaba, Medim, Sacaca e Nepsã, cidade do Sal. Em Gadi, 6 cidades com as suas aldeias, porém os filhos de Judá não puderam extinguir os jubezeus que habitavam em Jerusalém. E habitaram os jubezeus em Jerusalém, os filhos de Judá, até o dia de hoje. Caiu a sorte aos filhos de José desde o Jordão, de fronte de Jericó e das águas para o nascente, o deserto sobre Jericó, o monte Betel, e de Betel a Lousa, e para os termos aqui, para a banda de Atarote, desce pelo Peema, enfim, dos confins de Refletir, até os termos de Bet-Horon abaixo, e de Gaza, de seu território, esternece no Mar Grande. Essa foi a possessão de Manassés e de Efraim, filhos de José. E foi o termo dos filhos de Efraim pelas suas famílias e a possessão para o nascente Ataró, Adar, Atet-Boron, mais alto, e a alta. E os seus confins saem ao mar,
Macmetate, porém, olha para o norte, cerca os seus termos de fronte ao nascente em Tanselo, e passa desde o nascente até Janoi, e desde Janoi até Arote e Narate, vem a Jericó e termina-se no Jordão. De Táfua passa para a banda do mar ao vale canavial e se termina no mar salgadíssimo. Essa é a herança das tribos dos filhos de Efraim pelas suas famílias, e foram separadas cidades para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, e também suas aldeias, mas os filhos de Gazer até o dia de hoje habitaram os cananeus no meio de Efraim, sendo tributários. Caiu também a sorte à tribo de Manassés, porque esse é o primogênito de José. A Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Galaade, foi um homem guerreiro e possui o país de Galaade e de Bassã. E aos filhos de Manassés pelas famílias, aos filhos de Abiezer, e aos filhos de Eleque, aos filhos de Efer e aos filhos de Semida. Esses são os varões de Manassés, filhos de José e as suas famílias. Mas Salfaade, filho de Efer, filho de Galaade, de Maquir, filho de Manassés, não tinha filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Egla, Melca e Terça. Essas são Num e os príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse o quinhão do meio dos nossos irmãos. José lhes deu o seu quinhão no meio dos irmãos de seu pai, conforme o mandado do Senhor. Caíram à tribo de Manassés 10 quinhões fora do país de Galaade, Bazã e outra banda do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram a sua herança no meio dos filhos dessa tribo, e o país de Galaade coube e sorte aos outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Macmetate, que olha para o Siquém, e se estende pela direita até perto dos que habitam a fonte Tafoa, porque na sorte de Manassés tinha caído o território de Tafoa, ao qual chega ao termo de Manassés e é dos filhos de Efraim. E essa fronteira desce o vale do canavial para o meio-dia do torrente da cidade de Efraim, que estão no meio da de Manassés. O termo de Manassés, desde o setentrião do torrente, vai se terminar no mar. Assim, a porção de Efraim está no meio-dia, de Manassés ao norte, e ambas ficam cerradas pelo mar e se encontram na tribo de Aser pelo norte, na tribo de Issac pelo nascente. E teve Manassés por herança na tribo de Issacar, na tribo de Aser, Betsã com suas aldeias, e Geblaã com as suas aldeias e habitantes, de Dor com suas aldeias, aos habitantes que também de Endor e as suas aldeias, da mesma sorte que os habitantes de Tenac, aos habitantes de Maguedo, a terça parte da cidade de Nofete. Os filhos de Manassés não puderam destruir essas cidades, mas começaram os cananeus a habitar essa terra. Porém, depois que os filhos de Israel engrossaram em força, sujeitaram os cananeus e fizeram seus tributários e não o mataram. E falaram os filhos de José com Josué e disseram: por que não me deste tu, senão uma parte da herança, sendo eu como um tão povo tão novo e numeroso, tendo meu Senhor abençoado? Aos quais disse Josué: se tu é um povo tão numeroso, sobe ao bosque e faze-te o maior lugar do país dos ferezeus e dos rafaíns, porque o monte Efraim é para ti uma herança muito estreita. Os filhos de José responderam: nós não podemos ganhar as montanhas, visto que os cananeus habitam na campina, onde está Betsã com as suas aldeias, e Jer-Israel ocupando o meio do vale. Usam as carroças armadas de ferro, e Josué disse à casa de José, Efraim e Manassés: tu és um povo muito numeroso e de grandes forças, não terás só uma sorte, mas passarás ao monte, cortarás para ti e alinharás o maior terreno que habitares. Poderá ainda, mais adiante, depois que tiveres destruído os cananeus que tu dizes, que têm carroças armadas de ferro e que são uma gente fortíssima. Segunda fase da partilha. E todos os filhos de Israel se juntaram em Silo e puseram ali ao tabernáculo do testemunho a terra que se lhes sujeitou. Porém, tinham ficado 7 tribos dos filhos de Israel que ainda não tinham recebido herança, aos quais disse Josué: até quando vos consumirá o ócio, e não vos metereis de posse da terra do Senhor de vossos pais que vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo, para que os envie a dar um giro à terra, e façam a sua demarcação, segundo o número de cada tribo, e me tragam a demarcação que fizeram. Dividi entre vós a terra em 7 partes. Judá fique nos seus limites da banda do meio-dia, e a casa de José a banda do setentrião. A terra que medeia entre eles, divide em 7 partes. Depois vinde cá ter comigo, para que eu, na presença do Senhor, vosso Deus, vos lance aqui as sortes, porque os levitas não têm entre vós parte alguma, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. Tribo, porém, de Gade, de Ruben e meia de Manassés, já tinham recebido as suas opções antes de passarem o Jordão ao nascente, as quais lhe deu Moisés ao servo do Senhor. E quando esses homens se levantaram para ir fazer a demarcação da terra, mandou-lhes Josué, dizendo: dai a volta na terra, demarcai e voltai para mim, para que eu vos lance sortes aqui no Silo diante do Senhor. Partiram, pois, e reconhecendo-a cuidadosamente, a dividiram em 7 partes, que descreveram num livro, e tornaram para Josué o arraial do Senhor em Silo, o qual lançou sortes diante do Senhor em Silo, e dividiu a terra em 7 partes entre os filhos de Israel.
E caiu a primeira sorte dos filhos de Benjamim pelas suas famílias para o possuírem pelo Quião, país situado entre os filhos de Judá e os filhos de José. E a sua fronteira foi para a banda do setentrião pela margem do Jordão, estendendo-se para a banda setentrional de Jericó, e daí subindo as montanhas para o poente, chegando até o deserto de Betavem e passando ao meio-dia pelo pé da Lusa, que é Betel, e desceu a Tarô Adar, perto do monte, que está ao meio-dia do Bet-Horon à baixa, e dando volta, torce para a banda do mar ao meio-dia, do monte que olha para Bet-Horon da banda da África, e termina em Caritiarim, a cidade dos filhos de Judá. Esta de Judá. Está a sua extensão para o mar e pelo lado do poente, mas pelo meio-dia parte Cariatiarim e se estendem os termos para a banda do mar, e chega até a fonte das águas de Neftoa. Desce aquela parte do monte onde olha para o vale dos filhos de Enom, e que esta banda do setentrião na extremidade dos vales dos Safaíns. Desce de Enom, isso é, o vale de Enom, ao lado dos Jebuseus pelo meio-dia. Chega à fonte de Rogel, passando para a banda do setentrião e estendendo-se aos Ensemes, isso é, até a fonte do sol. Passa até os cabeças, então, de fronte à subida de Adomim, e desce a Ben-Boen, isso é, a porta do Boen, filho de Ruben. Passa pelo lado do setentrião até as Campinas, e desce a planície. Passa para a banda do setentrião de Bet-Hagla, e termina-se na ponte setentrional do Mar Salgadíssimo, no equivocado do Jordão, e olha para o meio-dia, que termina na banda do Nascente. Essa é a herança dos filhos de Benjamim. As suas cidades foram Jericó, Bediagla, o Vale de Cassis, Betiaraba, Samarim, Betel, Avim, Afara, Ofera, cidade de Emoi, Oftone e Gabe, 12 cidades. Gabaon, Rame, Berote, Mestre, Cafara, Amosa, Recém, Jarefel, Tarela, Sela, Elef, Jebuse, que é Jerusalém, Gabaate e Cariate, que são 14 cidades. Essa é a possessão dos filhos de Benjamim. Saiu segunda parte aos filhos de Simeão pelas suas famílias, a herança de 2 dele no meio da herança dos filhos de Judá, Bersabé e Sabé, Molada, Arcesual, Bala e Azem, Eutolade, Betu e Arman, Ciseleg, Bet-Marcbot e Harserusa, Hazer-Susa. Beltelabote, Saroém, 13 cidades. Aim, Remon e Ataraçã, 4 cidades. Todos os lugares dos contornos até Bat-Baltar, Ramad ao meio-dia. Essa é a herança dos filhos de Simeão. Caiu a terceira aos filhos de Zabulon pelas famílias. A fronteira da herança se estende até Sarid. E sobre o mar de Merela chega a Dersete até o torrente que está de fronte a Jaconã. E volta de Sared para o nascente até os confins de Seseletabor. E sai de Daberete e sobe para Jafie. Dali passa até o lado oriental de Getefer e Tassim, e se estende a Remon, Amitar e Noa, e dá a volta pelo norte pela banda de Hanatom. Termina-se no vale de Jeftael e Catet, Naalol e Sameron e Gedala, Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Zabulon pelas suas famílias com as suas cidades e lugarejos. Saiu a quarta sorte de Sacar, que compreende a Jezrael, Cassalote, Sunem, Efraim, Seon, Anat, Rabote, Session, Abis, Ramet, Gaim, Enada e Betzfes. Sua fronteira chega até Tabor e Saecima, Betsames, e fornece no Jordão 16 cidades. Essa é a herança de Sacar. A quinta tribo dos filhos de Aser, a fronteira se estende desde Alcat, Cali, Beteriaxfad, Elmeleque, Amaad, Mesael e chega até o Caramelo, Mar de Sior e Labanate. Volta pelo oriente pela banda de Bet-Dagon e passa a Zabulon, ao vale do Jeftael, norte de Benek e Neiel. Estende-se pela esquerda de Cabul até Abram, Robon, Amon e Dana, até a grande Sidônia, e volta para Horma alta e fortíssima do Tiro até a roça, e termina no mar do território Ziba e também Ama, Af, Rob, 20 das suas cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Aser. Aos filhos de Neftali, a fronteira começa em Elef, Elon e Saanim, Adame e se chama Neseb, desde Jebanel até Lecum e acaba no Jordão. Volta a sua fronteira pelo ocidente, da parte do meio-dia, por Aser, parte do ocidente, por Judá, parte do Jordão pelo oriente. Suas cidades fortificadíssimas, Adsedim, Seremat, Recat, Seneret, Edem, Aram, Azor, Sedes, Edrai, Enassor, Igeron e Magdaléu, Orna e Batanmat, Batsames, 19 cidades. Essa é a herança dos filhos de Neftali. A sétima sorte dos filhos de Dan foram os termos da herança para Sares, Taol e Sermes, isto é, a cidade do sol, Irsemes, Celebim, Ailaon, Dana, Getela, Elon, Temna, Acron, Eutesse, Gebeon, Balate, Jude, Banac, Baraque, Jetmeron, Mei, Arcon,
Arecom com seus confins e olham para Jope, que se terminam neste mesmo lugar. Os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lessem, herdaram e possuíram e povoaram, chamando de Lessem-Dan, o nome que de Dan é seu pai. Esses são as heranças do filho de Dan. Cidades de Josué. Tendo Josué acabado de repartir a terra por sorte de cada uma das tribos, os filhos de Israel deu a Josué filho Num por herança no meio deles, conforme o preceito do Senhor, a cidade de Tamate, Sara, sobre o monte de Efraim, a qual se tinha pedido. Edificou uma cidade, nela morou. Estas são as possessões que dividiram por sorte o sacerdote Eleazar, Josué filho de Nun, e os príncipes das famílias e das tribos dos filhos de Israel em Silo, diante do Senhor à porta do tabernáculo do testemunho, e repartiram a terra. Falou o Senhor a Josué, dizendo: Fala para os filhos de Israel e dize-lhes: Separai as cidades dos que refugiam, aos quais eu vos falei por meio de Moisés, a fim de que todo que matar um homem sem querer se retire a elas, possa evitar a ira do mais próximo parente do morto que quiser vingar seu sangue. Quando ele se refugiar a uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta, exporá às anciãos dela tudo que possa comprovar a sua inocência, deste modo que o receberão e dar-lhe-ão onde habite. E se aquele que quer se vingar o morto perseguir, não lhe entregarão as suas mãos, porque matou por ignorância seu próximo. Nem se prova 2 ou 3 dias antes fosse seu inimigo, e habitará nessa cidade até que compareça em juízo para dar conta do que fez, até que morra o sumo sacerdote, que for naquele tempo. Então voltará o homicida e entrará na sua cidade, na casa de onde tinha fugido. E decretaram que fossem cidades de refúgio, sedes na Galiléia, sobre o monte de Neftali. Sedes na Galiléia sobre o monte Neftali, e Siquém sobre o monte de Efraim e Caribate, que é Hebron no monte de Judá. E na outra banda do Jordão, para o nascente de Jericó, destinaram uma postura que está situada na planície do deserto, da tribo de Ruben, e a Ramote em Galaade, a tribo de Gade, e a Gaulon em Bassã, a tribo de Manassés. Essas foram as cidades constituídas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitavam entre eles, para que aquele que tivesse morto alguém sem querer pudesse refugiar nelas e não morresse às mãos do parente que quisesse vingar o sangue derramado, até se apresentar ante o povo e defender sua causa. E os príncipes das famílias de Levi vieram ter como sacerdote de Eleazar e Josué, o filho de Nun, com os chefes das famílias de cada tribo de Israel, e lhes falaram em Silo da terra de Canaã e disseram: O Senhor mandou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades que habitássemos e os arrabaldes para manter os nossos animais. E deram os filhos de Israel das suas heranças nas cidades conforme o mandamento do Senhor. E saíram, por sorte, a família de Cate, dos filhos do sacerdote Arão, 13 cidades da tribo de Judá e de Simeão e de Benjamim. Aos outros filhos de Cate, ou seja, aos levitas que ficavam, 10 cidades das tribos de Efraim e de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson saiu a sorte de receberem 13 cidades das tribos de Issacar e de Asser e de Neftali, da meia tribo de Manassés em Bazã. E aos filhos de Merari, pelas suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, de Gaade e Zabulon. E deram aos filhos de Israel essas cidades, os seus arrebaldes, e aos levitas, como o Senhor tinha mandado por meio de Moisés, repartindo cada um por sorte. Deu, pois, Josué das tribos dos filhos de Judá e de Simeão as cidades, cujos nomes são estes: aos filhos de Arão, das famílias de Cate, da linhagem de Levi, pois a eles saiu a primeira sorte. Cariate Arbe, o pai de Anak, que se chama Hebron no monte de Judá, com seus arrebaldos em roda, porque tinha dado aos seus campos e aldeias a Caled, filho de Jefone, para o possuir. E deu, pois, dos filhos do sacerdote Arão e seus arrebaldos, e Jeter, Estemo, e Elon, Dabi, Iraim, Jeta, Betsamés, e com seus arrebaldos, 9 cidades de 2 tribos, como fica dito. Da tribo, pois, dos filhos de Benjamim, Gabaon, Gabá e Anote, Almon, com seus arrebaldos, 4 cidades. Assim, pelo todo foram dadas 13 ao sacerdote Arão. E as outras famílias dos filhos de Cate, da linhagem de Levi, foi dada a possessão que segue: da tribo de Efraim, as cidades do refúgio, Siquém com seus arrebaldos, do monte Efraim e Gazer. Sibsaim, Bet-Oron com seus arrebaldos, 4 cidades. Da tribo de Dan, Euteco, Gabaton, Ajalon, Jetremon com seus arrebaldos, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak, Jetremon com seus arrebaldos das suas cidades. Ao todo foram dadas filhos de Cate, que eram inferior ao grau, 10 cidades com seus arrebaldos. Deu também meia tribo de Manassés aos filhos de Gerson, da linhagem de Levi, as cidades de refúgio, Gaulon, Embarsã e Bosra, com seus arrebaldos das outras cidades. E da tribo de Issacar, Session, Daberete e Janremon, Enagim, com seus arrebaldos em cidades. Da tribo de Asser, Massal, Abon, Jelc, Rob e seus arrebaldos. Da tribo de Neftali, as cidades do refúgio, sedes em Galiléia, Amote, Dora e Cantran, com seus arrebaldos e 3 cidades. Todas as cidades das famílias de Gerson foram 13. Aos filhos, porém, de Merari, levitas do inferior ordem, segundo as famílias, foram dadas 12. Da tribo de Zabulon, Jequinã e Carta, Damina, Nahalol,
Da tribo de Ruben, além do Jordão, defronte de Jericó, as cidades do refúgio, Bozor no deserto, Misor, Jades, Elizetson, Mefate. Da tribo de Gaade, a cidade de refúgio, Ramote, Galaade, Mainã, Ebson, Gesser, 4 cidades. Todas as cidades do Merari, segundo as famílias, foram 12. Pelo que todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos, foram 48, com seus arrebatos distribuídas a cada um segundo a ordem das famílias, distribuídas a cada um segundo a ordem das suas famílias. E o Senhor deu a Israel toda a terra que tinha prometido com o juramento que daria a seus pais. A ele possuíram e povoaram. Ele lhes deu paz com as nações do contorno, e nenhum de seus inimigos ousou resistir-lhes, mas todos ficaram sujeitos ao seu domínio. Nenhuma sua palavra do que tinha prometido lhes ficou sem efeito, mas tudo que se cumpriu em obra. Terceira unidade, últimos acontecimentos e a despedida de Josué. Neste mesmo tempo, chamou Josué os Rubenitas e os Gaditas à meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós tendes feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. A mim também tendes me obedecido em todas as coisas, e por um tão largo tempo até o dia de hoje não tendes desamparados a vossos irmãos, guardando o mandamento do Senhor vosso Deus. Como, pois, o Senhor vosso Deus, de paz e sossego a vossos irmãos, como ele não tinha prometido, tornai de ir-vos para as vossas tendas e para a terra da vossa possessão que Moisés, servo do Senhor, vos deu à outra banda do Jordão, com a condição, porém, de que guardeis e cumprais exatamente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos prescreveu, de maneira que ameis ao Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos e observeis seus mandamentos, vos unais a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Depois lhe deu Josué a bênção e os despediu. Eles voltaram para suas tendas. Moisés, porém, tinha dado à meia tribo de Manassés as terras que devia possuir em Bazã. Por isso Josué deu a sua sorte à outra meia, que tinha ficado entre os seus irmãos da banda, de aquém do Jordão para o ocidente. E depois de os ter despedido para suas tendas e de os ter abençoado, lhes disse: Vós voltais para suas casas com muitos bens e riquezas, com prata, ouro, cobre, ferro, vestidos a toda qualidade. Reparti com vossos irmãos a presa dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, de Gade, com a meia tribo de Manassés, voltaram e separaram das companhias dos filhos de Israel em Silo, que está situado em Canaã, para entrar em Galaade, e toda a sua possessão, que tinham obtido por meio de Moisés, conforme o mandado do Senhor. Tendo chegado às represas do Jordão, na terra de Canaã, edificaram junto a Jordão um altar de imensa grandeza, que tendo ouvido os filhos de Israel e sabendo por mensageiros seguros que os filhos de Ruben e de Gade da tribo de Manassés tinham edificado um altar na terra de Canaã, sobre os cabeços do Jordão, de fronte aos filhos de Israel, congregaram-se todos em Silo para marcharem e pelejarem contra eles. E entretanto lhe enviaram à terra de Galaade as finéias do filho do sacerdote Eleazar e 10 dos princípios que ele, cada um da sua tribo, os quais foram ter com os filhos de Ruben e de Gade, com a meia tribo de Manassés na terra de Galaade, e disseram: Eis aqui o que todo o povo o Senhor nos manda dizer. Que transgressão é essa? Por que deixastes vós, o Senhor Deus de Israel, levantando um altar de sacrílego e apartando-vos de seu culto? Acaso parece-vos pouco ter pecado em Belfegor e que a mácula do crime ainda até hoje esteja apagada em nós? Por isso se pereceram muito do povo, e vós deixastes hoje o Senhor, e amanhã cairá a sua ira sobre todo Israel. Se cuidais que a terra da vossa herança é imunda, passai para a terra onde acha o tabernáculo do Senhor e habitai entre vós, contanto que vos não apartei o Senhor nem a nossa sociedade, edificando com o altar contra o altar do Senhor nosso Deus. Não é assim que Acã, filho de Zaré, violou o mandamento do Senhor, e veio a sua ira sobre todo o povo de Israel? Ele era só um homem, e oxalá que só ela tivesse parecido pela sua maldade. E os filhos de Ruben e de Gade, e da meia tribo de Manassés, responderam aos príncipes da legação de Israel: O Senhor Deus fortíssimo, ele o sabe, e também saberá Israel. Se nós, com ânimo de prevaricação, levantaremos esse altar, ele não nos proteja, desde agora não nos castigue. E se fizermos com o ânimo de oferecer sobre ele holocaustos e sacrifícios, vítimas pacíficas, ele nos peça, disso conta e nos julgue. E se antes, pelo contrário, não o fizemos com o ânimo e desígnio de dizer: amanhã dirão os vossos aos filhos aos nossos: que tendes vós, o Senhor Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão por termo entre vós, o filhos de Ruben, filhos de Gade. Assim não tendes parte no Senhor. E esta será uma ocasião de que vossos filhos partem os nossos termos, portanto assim julgamos por melhor e dissemos: façamos um altar e não
para não oferecermos nele holocaustos nem vítimas, mas para testemunho entre nós e vós, entre a nossa posteridade e a vossa, de que servimos ao Senhor, de que temos direito de lhe oferecer holocaustos, vítimas e hóstias pacíficas. E nenhuma sorte digam amanhã vossos filhos aos nossos, vós tendes partes no Senhor, porque se o quiserem dizer, responder-lhe-ão, eis aqui o altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocaustos nem sacrifícios, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós tamanho crime que nos apartemos do Senhor e deixemos de seguir as suas pisadas, edificando o altar para oferecer holocaustos e sacrifícios e vítimas fora do altar do Senhor nosso Deus, que foi levantado diante do seu tabernáculo. Quando isso ouviram, o sacerdote Finéias e os príncipes se apaziguaram, admitiram muito contentes as palavras dos filhos de Ruben de Gade, também a tribo de Manassés. E o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse: Agora sabemos que o Senhor é convosco, vistos que estáis alheios desta prevaricação e que livraste os filhos de Israel da vingança do Senhor. E deixando aos filhos de Ruben de Gade, ele com os príncipes voltaram da terra de Galaade, que confina com Canaã, para os filhos de Israel, e lhes deu conta de tudo. Todos os que ouviram se satisfizeram com isso, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e nem lhes veio mais ao pensamento sair a combater com eles, e nem a destruir a terra de que possuíam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar que tinha edificado. Testemunho nosso que o Senhor mesmo é Deus. Que o Senhor mesmo é Deus, né? Passado, pois, muito tempo que o Senhor tinha dado paz a Israel, subjugadas todas as nações circunvizinhas, e sendo já Josué ancião numa idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, e aos anciãos, e aos príncipes, e aos capitães, e aos magistrados, e lhes disse: Eu estou vendo, e acho-me numa idade muito adiantada, e vós vês de tudo que o Senhor Deus tem feito nas nações circunvizinhas, como ele tem pelejado ao vosso favor, e que agora vos repartiu por sorte toda a terra, desde a banda oriental do Jordão, até o mar grande e posto que prestem ainda muitas nações. E o Senhor vosso Deus as acabará e as tirará de vossa vista, e vos possuirei a terra que ele vos prometeu. Contanto que sejais constantes e solícitos em guardar todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Moisés, e não vos arredais dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que depois de entrardes para o meio destas nações, que hão de estar entre vós, não jureis pelo nome dos seus deuses, e nem os sirvais, nem os adoreis, mas vos conserveis unidos ao Senhor vosso Deus, como tendes feito até esse dia. E então dissipará o Senhor vosso Deus da vossa presença a essas nações grandes, pujantes, e nenhuma vos poderá resistir. Um só dentre vós perseguirá 1000 dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus, ele mesmo pelejará por vós como prometeu. Isto somente procurai com todo cuidado, que ameis ao Senhor vosso Deus. Mas se vós quiserdes seguir os erros desses povos que habitam entre vós, e contrair a eles matrimônios e fazer amizades, sabeis já daqui que o Senhor vosso Deus não os exterminará diante de vós, mas que eles virão a ser para ser uma cova e um laço, e uma pedra de tropeço ao vosso lado, e um espinho aos vossos olhos, até que vos tire e vos extermine dessa excelente terra que vos deu. Vede que eu hoje estou a entrar no caminho de toda a terra, e vos reconhecereis com toda a certeza de todas as palavras que o Senhor prometeu cumprir-vos, nenhuma só ficou sem cumprimento, pois assim como cumpriu por obra das suas promessas, e tudo vos tem sucedido felizmente, assim fará ele cair sobre vós todos os males que vos ameaçou, até vos tire e vos extermine dessa excelente terra que vos deu, se tiverdes violado o pacto que o Senhor Deus fez convosco, e tiverdes servido e adorado deuses estrangeiros, porque então depressa e subitamente se levantará contra vós o furor do Senhor, e vós sereis tirados dessa excelente terra que vos deu. E Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos, aos príncipes e aos juízes, e aos magistrados. E eles apresentaram diante do Senhor. Josué falou assim ao povo: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, desde o princípio habitaram na banda além do rio, e serviram deuses estranhos, mas eu tirei a Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o trouxe à terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. A este dei Jacó e Esaú, e Esaú, um destes, dei possessão ao monte de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés a Araão, e castiguei o Egito com muitos milagres e portentos. E vos fiz sair a vós e a vossos pais
saístes do Egito e viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carroças, cavalaria até o mar vermelho. Os filhos de Israel, porém, clamarão ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles e os cobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e os habitantes no deserto, e vós habitastes no deserto por muito tempo. Eu vos introduzi na terra de Amorreu, que habitava na banda do além do Jordão. E quando pelejavam contra vós, eu vos entreguei às vossas mãos, e vos apoderastes do seu país, e os passastes a fio da espada. Levantou-se Balaque, filho do Sefor, rei Moabe, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Baalã, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. E eu não quis ouvir, antes, pelo contrário, vos abençoei pela sua boca e vos livrei das suas mãos. E passastes o Jordão e chegastes a Jericó. E pelejaram contra vós os homens dessa cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus, os jebuseus. E eu os entreguei nas vossas mãos. Mandei adiante de vós com as suas vespas. Lancei fora do seu país os 2 reis dos amorreus, com a tua espada e nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, e umas cidades que não edificaste para habitardes nelas, vinhas e olivais que não plantastes. Agora temei o Senhor ao servi-o com um coração perfeito e muito sincero. Tirai os deuses que vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos achais mal com servir ao Senhor na vossa mão, está a escolha. Escolhei hoje o que mais vos agradar, e a quem principalmente deveis servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque eu e minha casa havemos de servir ao Senhor. E o povo respondeu e disse: longe de nós que abandonemos o Senhor e sirvamos a deuses estranhos. Perdão. O Senhor nosso Deus, Ele mesmo nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez à nossa vista grandes prodígios, e nos guardou por todo o caminho onde andamos, e por entre todos os povos por onde passamos. Expulsou todas essas nações, ao amorreu habitador da terra em que nós entramos. Nós, pois, serviremos ao Senhor, e porque Ele é nosso Deus. E Josué disse ao povo: vós não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo e zelador forte, e não perdoará as vossas maldades e pecados. Se vós largardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos afligirá, destruirá dos bens que vos tem feito. E disse o povo a Josué: não será assim como tu dizes, mas nós serviremos o Senhor. E Josué respondeu ao povo: vós sois testemunhas de que vós mesmos escolheste o Senhor para servir. E responderam: nós somos testemunha. Agora, pois, disse Josué, tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: nós serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Fez, portanto, Josué o concerto naquele dia e propôs ao povo preceitos e ordenações em Siquém. Escreveu também todas essas coisas no livro da lei do Senhor, e tomou uma pedra muito grande e a pôs debaixo de um carvalho que estava o santuário do Senhor, e disse para o povo: essa pedra que vedes, servir-vos-á de testemunho de que ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais negar nem mentir ao Senhor nosso Deus. E despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois disso morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com 110 anos, e o sepultaram nos confins de Herdade em Tamitsaré, que está situado sobre o monte Efraim, para a banda setentrional do monte de Gás. E serviu Israel ao Senhor todo o tempo da vida de Josué e dos anciãos que viveram muito tempo depois dele, que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. E também os ossos de Josué, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, sepultaram em Siquém, naquele lugar do campo que Jacó comprara aos filhos de Hebron, pai de Siquém, por 100 cordeiros, e ficou em possessão aos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gabate, que pertencia a Finéias, o seu filho, que lhe foi dado no monte Efraim.